A próxima palestrante, que eu vou anunciar aos presentes aqui, aos que estão acompanhando conosco, para falar sobre métodos de prevenção e segurança jurídica para escolas, bullying e cyberbullying, como proteger escolas. Tenho a honra de anunciar a presença da doutora Francine Marciano, é advogada, especialista em direito do consumidor e privacidade de dados, criadora do método CFA, é assim que se pronuncia? CFA, perdão, onde capacita gestores educacionais a prevenir casos de bullying, cyberbullying e proteger escolas de condenações judiciais. Muito obrigada e seja bem-vinda. Será que vai usar aqui? A minha apresentação foi encaminhada. Acho que sim. Olá, boa noite, boa tarde a todos. É com muita alegria que eu chego na minha casa, né? Porque aqui a OAB é como se fosse uma casa para nós advogados. E esse encontro entre advogados e educadores é um assunto que realmente perpassa a minha paixão, porque eu, como advogada especialista em direito do consumidor, eu fui atravessada por uma questão pessoal que fez com que eu aprofundasse os meus estudos no combate ao bullying, e isso eu queria compartilhar um pouquinho com vocês. Eu tenho 25 anos de experiência na área de direito do consumidor, e eu acabei, por conta dessa minha vivência, dessa experiência, eu criei um método onde eu ajudo gestores educacionais a evitar condenações em casos de bullying e cyberbullying. Por que eu cheguei até aqui, né? Aí que é a grande história que eu queria compartilhar com vocês. Hoje eu não falo apenas como uma advogada, mas como alguém que viveu de perto os impactos devastadores do bullying. Eu venho de uma família de advogados, meu pai é advogado há 47 anos, as minhas duas irmãs são advogadas, e um dia minha irmã senta na minha frente e compartilha que o meu sobrinho estava sofrendo bullying. É muito fácil, quando nós estamos na perspectiva de um advogado, eu receber uma cliente e apresentar uma solução. É muito simples. Notificamos a escola é uma prestadora de serviço, logo ela deve garantir a segurança para o aluno, e está tudo bem se essa escola não apresentar projeto político-pedagógico com programas, projetos e políticas. Simples, ganhei ação contra a escola. Certo? Errado. Errado porque tinha um envolvimento emocional nessa situação. Era o meu sobrinho. Eu moro numa cidade do interior com 50 mil habitantes, onde escola particular nós temos três escolas particulares. E se eu propusesse uma ação contra a escola, necessariamente os meus filhos teriam que sair daquela escola, o meu sobrinho e a irmã dele teriam que sair da escola, e os meus outros dois sobrinhos. Ou seja, eu ia criar uma situação para 6 pessoas, 6 crianças e adolescentes. Mas como resolver? Meu sobrinho tem disfluência verbal, ele é gago, e ele começou a sofrer bullying de exclusão. Ele tinha a data certa para comer sentado à mesa. A aluna que decidiu, a autora de bullying, e depois eu vou explicar para vocês que dentro do meu método nós decidimos trocar essa nomenclatura de autor, vítima, porque isso já carrega um estigma. E eu sou educadora parental também pela Escola de Educação Positiva, e eu trago muito isso dentro de mim, dessa construção de valores. E, a partir desse momento, nós quisemos construir com a escola uma solução que não fosse punitiva. E foi ali que eu entendi que a escola não agiu diante do bullying do meu sobrinho, não porque ali tivessem pessoas maldosas que quisessem efetivamente que o meu sobrinho sofresse. Eles não agiam porque não sabiam. E o bullying, ele tem essa característica de acontecer nos bastidores que os gestores, educadores, muitas vezes não conseguem enxergar.
E ali eu vi que o sofrimento do meu sobrinho só foi percebido por uma fonoaudióloga com uma peculiaridade de perceber, tem alguma coisa errada com esse menino. E ele, a partir desse momento, nós construímos com a escola uma solução. E ali eu descobri que eu não queria mais processar escolas, que eu queria ajudar os gestores a caminhar naquilo que eu fui estudar, eu fui entender, afinal de contas, o que protege o meu sobrinho, como a escola pode resolver a situação dele, não só do meu sobrinho, porque seria muito fácil eu resolver um único problema. Eu tiraria meu sobrinho, ganharia uma indenização e está tudo bem. Mas o bullying continuaria em outro cenário e continuaria sendo perpetuado em outras crianças e adolescentes. E não era isso que eu queria. Não era isso, porque eu sou o que sou, nós estamos aqui graças à educação. E não seria justo eu usar tudo aquilo que eu aprendi com os professores para usar contra eles. E ali eu entrei num momento de crise ética. Eu percebi que nós temos, fui estudar, me aprofundar, falei, poxa vida, nós temos a Lei 13.185 de 2015, que entrou em vigor em 2016 e obriga as escolas a adotarem políticas de prevenção. Temos o Código de Defesa do Consumidor, que responsabiliza a escola por falhas na prestação de serviços. E temos a Lei 14.811 de 2024, que criminaliza bullying e cyberbullying. E ali eu percebi um efeito colateral dessa Lei 14.811. Eu, como advogada, eu percebi que ninguém usou essa lei para criminalizar gestores. Essa lei foi utilizada para processar escolas, porque é muito melhor eu receber indenizações. Concorda comigo? Porque, assim, a responsabilidade criminal, ela é pessoal. Quem pode ser responsabilizado criminalmente? O gestor por omitir-se diante de uma situação de bullying. Mas, se eu estou diante de uma relação de consumo, onde eu, advogado, posso processar a escola, que deveria ter projetos, programas e políticas desde 2015, por que eu vou ficar brigando num processo criminal? Não é muito mais simples eu entrar com uma ação contra a escola e receber indenizações? E olha que casos reais de condenações. Escola é condenada a R$90 mil por danos morais em casos de cyberbullying contra alunos. Trata-se de uma ação movida por um aluno e seus genitores, pleiteando indenização por danos morais em razão de bullying praticado por seus colegas de escola. O menor chegou a ter distúrbios psicológicos e efetuou automutilação, como as colegas bem trouxeram nas falas anteriores. Em primeira instância, o juízo considerou que a escola foi branda em relação aos alunos que cometeram intimidação sistemática, sem haver a repressão das atitudes que configurou falha na prestação do serviço. Aqui, direito do consumidor. A escola foi condenada por não agir num caso de cyberbullying. Nós acreditamos, cyberbullying não é problema da escola. É sim. Porque se ela deriva de relações interpessoais que originam dessa relação na escola, existe uma implicação legal para a escola, sim. Ambas as partes recorreram em segunda instância à terceira Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Por unanimidade, majorou a condenação a danos morais de 30 mil para cada autor. Pai, mãe e filho foram condenados, receberam indenização, totalizando R$90 mil. Digam para mim, é interessante ou não, como advogado, propor ação para receber indenizações milionárias? É ou não é um nicho maravilhoso? Mas eu não quis esse caminho. Porque se eu optasse por esse caminho, eu salvaria uma pessoa só. O meu objetivo, o meu porquê é salvar crianças e adolescentes. E não resolveria meu problema, só resolveu a situação do meu sobrinho. E aí, aqui é outra situação. Diretora de escola acabou sendo presa em Minas Gerais porque ela presenciou violências contra crianças de 4 e 5 anos e não agiu. Então, no caso criminal, a omissão é punida, sim. Então, uma gestora, uma diretora pode ser punida num caso de bullying, aplicando isso aqui analogicamente. Cyberbullying, determina que existe a obrigação da escola prevenir o cyberbullying também. Então, o respeito ele precisa ser ensinado
tanto no mundo físico quanto no mundo digital. Essa cultura do respeito e ética nas relações precisa ser reforçada em todos os ambientes. Então, vocês estão entendendo? Ah, meu Deus, aonde ela chega com a história do sobrinho? Então, eu entendendo tudo isso, eu vendo que eu tinha esses dois caminhos. Ou eu processava a escola, ou eu ajudava, estendia a mão para aquela escola e ajudava os gestores. Eu criei um mecanismo de identificação do bullying. Porque o que eu descobri? Que se nós não nomeamos violência, se eu não nomeio, eu não compreendo, se eu não compreendo, eu não sinto, se eu não sinto, eu não ajo. E a inércia vinha da falta da compreensão do básico. O que é bullying? É simples, é só vocês saírem aqui. O que é bullying? Bullying é a intimidação sistemática. Se a gente abrir a legislação, ela é extremamente complexa. Eu queria simplificar, porque eu queria fazer com que os gestores entendessem o que é para poder identificar, bater o olho naquela situação de violência e agir. Um bombeiro, ele não fica em dúvida, será que é um foco de incêndio? Sim ou não, ele simplesmente vê um foco de incêndio, ele age. E eu percebi essa dinâmica de paralisia por desconhecer o básico. E o que é o básico? Eu criei um mecanismo para o DRI, que é o mecanismo de identificação que tem ajudado as minhas alunas a reconhecerem com clareza os casos de bullying nas escolas. Então, o que é o DRI? Deixa eu ver se eu coloquei, gente. Acho. O DRI consiste em 3 elementos essenciais para caracterizar o bullying. Primeiro, desequilíbrio de poder. O autor, ele está numa vantagem, ele está numa posição física, psicológica, social ou econômica. Então, existindo, porque às vezes acha, ele é maior, ele é mais forte. Não, é o desequilíbrio do poder. Repetição das ações. Para eu descobrir que é bullying, ele faz aquilo numa intencionalidade repetida contra a mesma pessoa. Então, não é um ato isolado. O R, né, da repetição das ações. Não é um ato isolado, mas um padrão contínuo de agressão. E a intencionalidade é humilhar, ferir e excluir a vítima. E o que eu presenciava dentro das escolas? O bullying sendo tratado como um mero conflito. Conflito, eu tenho uma igualdade de poder. Ai, bateu. O conflito, eu tenho um equilíbrio de poder. Eu gosto de branco, você gosta de preto e tá tudo bem, não tem problema, nós vamos discutir, mas eu não vou te humilhar, não vou depreciar para fazer valer a minha vontade. Então, quando um educador coloca um aluno de frente ao outro, pede desculpa para o seu aluno, aqui eu estou revitimizando esse... Aí nós vamos entrar aqui nos personagens. Eu revitimizo essa criança, esse adolescente, porque eu não consigo compreender a natureza desse desequilíbrio de poder. E se existe desequilíbrio de poder, eu preciso trazer esse autor para a compreensão de que porque ele tem, como nas palavras da professora Luciene Tonheta, ela diz que existe uma moral invertida. Ele se sente bem, ele se sente empoderado ao humilhar, ao depreciar, a fazer com que o outro se sinta menor. Esse é o poder do autor do bullying. O alvo do bullying, ele não pede ajuda, porque ele acredita. Normalmente, o autor ele vai expor exatamente aquela característica que a vítima já é uma questão para ela. Então, assim, eu sei que eu tenho uma orelha de abano. Não vou. Ele está me chamando de Dumbo. Eu sou Dumbo. Ele não pede ajuda, ele não vai pedir. É como se ele morresse, é um afogamento emocional. Ele vai morrendo aos poucos, que é o que eu percebi no meu sobrinho. E ali, os espectadores de bullying são os que reforçam as atitudes do autor. Por que eles reforçam? Porque não sabem como agir e sabem que se pedir ajuda, pode ser, se eles denunciarem, eles podem ser os próximos alvos do autor de bullying. Então, dentro do meu método, nós não usamos mais o agressor, porque eu rotulo, eu estigmatizo esse aluno, porque eu tenho que entender que, para intervir, eu tenho que intervir nos 3. E essa abordagem, ela é individual, ela é sigilosa e eu não posso julgar, ela não pode preceder de um julgamento prévio. Senão eu estigmatizo aquele adolescente, aquela criança e digo assim, isso aí é o autor de bullying, o agressor. Imagina se chegar na escola com o rótulo, né? O agressor, a vítima, é o coitadinho. Quando, na verdade,
O tratamento é empoderar essa vítima para que ela saiba, para esse alvo de bullying, para que ele saiba se colocar, que aquilo, ele saiba expor aquilo que dói. Eu preciso também, no autor de bullying, recuperar o altruísmo, fazer com que ele perceba que não é legal humilhar o outro, não é legal ser destaque naquele grupo a partir de uma humilhação, a partir de um lugar onde eu preciso fazer com que o outro se sinta intimidado. E eu preciso quebrar essa dinâmica dos espectadores. Eu preciso fazer com que esses espectadores se tornem equipes de ajuda. Eles apoiem, eles sejam, porque eles estarão presentes em todas as dinâmicas de bullying que muitos dos educadores não estarão presentes. Quando eu empodero os espectadores para que eles ajam em proatividade, eu faço com que essa dinâmica de poder se quebre. E ali nós descobrimos que é possível, sim, que o bullying a gente não trabalha na reatividade, mas na prevenção. Agora que compreendemos os riscos reais do bullying, cyberbullying, a pergunta que eu quero deixar para vocês: a sua escola está preparada para lidar com essas situações? Identificar o problema não é suficiente, é preciso agir na prevenção. E a prevenção não é opcional. A lei obriga. Hoje as escolas, até aconteceu uma situação de uma filha de uma aluna minha, que ela chegou, foi colocar a filhinha numa escolinha, chegou e falou: quero ver o projeto político-pedagógico. Vocês têm projetos, programas e políticas de combate ao bullying? Ela falou: não, a minha filha aqui não estuda. Então, olha isso, nós estamos numa era da informação onde os pais estão informados. Se a escola não estiver minimamente preparada para trabalhar e atuar na prevenção, continuarão sendo condenadas naqueles valores. E eu não creio que a judicialização do bullying seja o melhor caminho. Tanto é que eu não escolhi esse caminho. Porque eu acredito na educação, eu acredito na prevenção e acredito na capacidade do ser humano compreender os valores, que muitos deles, a gente fala, né, de educação parental, mas quantas dessas crianças, vocês que trabalham em escolas públicas, sabem que não tem um referencial familiar? Então, quando eu digo isso é coisa de família, isso é coisa da escola, é como se eu chegasse para um cliente meu e dissesse assim: você assinou um contrato errado? Desculpa, ler o contrato é obrigação do cliente. Daqui para cá eu não vou lidar. A partir do momento que eu decidi ser um educador, eu estou disponível para abraçar o todo. E a escola tem a obrigação, sim, de garantir a segurança de crianças e adolescentes. E tem um mantra que eu trago para os meus alunos: quem atua na prevenção não paga indenização. Então, é algo assim, é imprescindível, coloca, elas têm até no mural da escola. Quem atua na prevenção não paga indenização. Mas agora o bullying é crime, estou vendo condenações. Se você atuar na prevenção, não precisa ficar preocupado com os valores de indenização. E é isso, gente. Essa era a mensagem que eu queria trazer para vocês, da importância de olharmos para o bullying de forma construtiva. Eu tenho algo muito sério, assim, eu acredito que o problema é a solução. Então, se nós estamos reunidos aqui para debater esse tema, é porque existem caminhos. Nós acreditamos, no fundo, que é possível reconstruir a educação através de valores éticos, tanto no mundo físico quanto no mundo digital. Agradeço a atenção de vocês. Muito obrigada. Que ótimo. E agora é o momento jabá. Me sigam, tá, gente, no Instagram. Tem 120 mil pessoas, né, te vendo. Obrigada. Não, é sério. Muito obrigada. Obrigada pelo carinho, viu?